Seja bem-vindo a mais uma mensagem da Segunda Igreja Batista em Palmas. Tenha uma experiência transformadora. É uma grande alegria e uma grande responsabilidade estar aqui, ainda mais depois de ouvir esse currículo aí que o pastor fez a meu respeito. Mas eu só estou aqui porque tenho convicção de que é pela graça do Senhor e Ele vai cumprir o propósito para o qual a sua palavra foi determinada. Amém? Então nós vamos falar nessa noite como viver missões de forma integral. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Essa pergunta me deixou profundamente reflexiva. A igreja tem uma missão ou a missão de Deus tem uma igreja para cumpri-la? Eu parei assim, eu disse, é isso. Vou repetir. A igreja tem uma missão ou a missão de Deus tem uma igreja para cumpri-la? A missão é de Deus, queridos. Nós só somos meros instrumentos nas mãos dele. Cabe a nós, como igreja, entender e se envolver com a obra que Deus quer fazer nessa terra. Então, Deus tem essa missão. E a gente faz um histórico aí, que desde o início da palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus se move em direção ao homem pecador, ao perdido. Essa é a missão de Deus, resgatar o homem perdido, anunciar, tornar seu nome conhecido. Então Deus envia o seu filho. Seu filho ensina seus discípulos, né? E quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E juntos eles nos enviam. Eu vou repetir. Jesus é enviado por Deus, certo? O Espírito Santo é enviado por Jesus e nós somos enviados por eles, para ir e fazer discípulos. Então, em João 20, 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A palavra missão, ela vem do latim missio, e quer dizer enviando. Então, se a gente observar, ela está no gerúndio, porque tem o significado de ação. Missão é ação. Ninguém faz missão parado, não é verdade? Então, desde o princípio, Deus se move para cumprir o seu propósito. Foi o que Jesus também fez. Quando ele esteve na terra, ele não ficou parado. A palavra diz lá em Mateus 9:35, que Jesus passando por todas as cidades e povoados, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doença. Então, na ordenança contida em Mateus 28:19, foi dada a largada para a expansão da obra missionária que Jesus iniciou. Mas missão não começou aqui no Novo Testamento. Como nós falamos do Gênesis ao Apocalipse, o propósito de Deus é que seu nome seja conhecido. E aí nós vemos que os evangelhos vai descrever a vida de Jesus. Depois dos evangelhos, vem o primeiro livro que relata os feitos dos apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos. E logo no início desse livro, gente, lá no capítulo 3 e 4, nós vemos a descrição de uma igreja que vivia tudo aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Eles viviam o ensino, o estudo da palavra e a oração. Genuinamente o modelo que Deus deixou, aquilo que Ele fez com os seus discípulos enquanto Ele estava ali, certo? Mas mesmo cheios do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, os discípulos, tendo ouvido a ordenança do Senhor, né? Eles continuaram em Jerusalém. O reino de Deus precisava ser anunciado. O que é que Deus fez? Inteligente, estrategista, visionário, ele tem seus meios de agir. Deus permitiu a perseguição. E aí começa a nossa história, né? Porque os discípulos em Jerusalém foram dispersos. E a perseguição fez com que esses discípulos saíssem anunciando o evangelho a todas as nações. Vamos abrir nossa Bíblia no texto principal. Está lá em Atos 8:4. Abra junto comigo.
Nos diz assim a palavra do Senhor. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos repetir? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Mais uma vez, nós temos o entendimento de que eles anunciavam a palavra enquanto fugiam. Então, estou fugindo, mas eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho uma obrigação e eu vou cumpri-la aonde quer que eu for. Essa perseguição se desencadeou depois da morte de Estevão. Quantos lembram? Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E lá em Atos 7:58 fala que quando ele foi apedrejado, Paulo de Tarso estava lá. As suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. Depois dessa ocasião, Paulo recebeu uma autoridade ainda maior dos próprios chefes israelitas para que perseguissem os cristãos. Paulo era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e um membro zeloso do partido dos fariseus. Depois desse episódio, ele passou a liderar as perseguições aos cristãos. E a palavra também diz que, como membro do concílio, ele dava seu voto a favor da morte do povo que era perseguido. Imagina só, tudo isso porque ele tinha convicção de que ele estava fazendo certo, não é verdade? Mas o irônico é que Deus o escolheu para ser apóstolo entre os gentios. Deus escolheu esse perseguidor para ser um perseguido. E lá nós vemos que depois do encontro pessoal com Cristo, Paulo dedicou-se inteiramente a anunciar o nome do Senhor. Depois de Jesus, ele foi o maior missionário da Bíblia, do Novo Testamento, e também escritor de 13 livros da Bíblia. Esse homem, gente, que tanto nos fala ao coração, que tanto foi usado por Deus, ele tinha uma convicção clara de que, por zelo à sua religião, ele deveria perseguir todos aqueles que se levantassem contra ela, todos aqueles que seguiam o caminho, Jesus. Sua vida é um exemplo de que não temos uma vida secular e uma vida religiosa, porque Paulo entregou-se verdadeiramente à sua missão. Paulo se entregou sem reserva. Paulo viveu, como disse o Senhor a Ananias, vai lá, porque eu lhe mostrarei o que ele deve padecer por amor de meu nome. Gente, e poucos de nós, ou talvez nenhum de nós, viveria ou passaria o que Paulo passou por amor ao Evangelho. Então, esse entendimento de que é uma entrega total, Paulo teve. Em resumo, é o entendimento de que a missão de anunciar o Evangelho é uma obra integral, para a qual nós requer de nós o envolvimento de tudo que temos e tudo que somos. Eu vou repetir. A missão de anunciar o Evangelho é uma obra integral e que requer de nós o envolvimento de tudo que temos e de tudo que somos. Então, nessa mensagem, eu vou usar as 3 viagens missionárias de Paulo para exemplificar cada um dos tópicos, para a gente entender que para viver missões de forma integral, em primeiro lugar, eu preciso ter visão de reino. De que se trata visão de reino? Vamos abrir lá em Atos 11, Atos capítulo 11, versículo 29 a 30. Nos diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, antes de Deus falar, olha, separem-me Paulo e Barnabé, eu os enviarei, eles sobem a Jerusalém para buscar doações, porque os irmãos da Judeia precisavam de ajuda. Então, o que é que nos mostra essa passagem? Que eles entendiam que somos um só reino.
de estender a mão àquele que precisa, de fortalecer aquele que está caindo, de suprir aquele que tem necessidade. Então, esse não é o único relato. Nas cartas de Paulo, muitas vezes nós vemos ele falando, solicitando às igrejas mais prósperas que auxiliassem as igrejas mais pobres, os lugares onde estava começando o trabalho do evangelho. Então, essa atitude nos mostra uma verdade, que está lá em Efésios 4, de 4 a 7, que nos diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, queridos, quando nós entendemos que somos um só reino, um só Senhor, que há um só Senhor, nós nos submetemos à sua vontade e somos movidos segundo aquilo que Deus realmente direciona. Por diversas vezes na palavra do Senhor, Paulo fala: eu ia para lugar tal, mas o Espírito Santo me impediu. Eu ia fazer isso, mas o Espírito Santo não me deixou ir. Nós somos realmente guiados pela vontade do Senhor. O reino é uma monarquia onde um só rei governa. Todos nós somos servos. Então, no reino de Deus não há lugar para aquele que quer crescer mais do que o outro, que quer ser mais do que o outro. Porque a palavra também diz que somos um só corpo. Se o meu dedinho padece necessidade, o resto do meu corpo também sofre. Então, fazer o nome de Jesus conhecido é a nossa missão, de todos nós, independente da nossa denominação, da nossa igreja, do nosso corpo onde congregamos. Então, onde há uma necessidade, nós acudimos. Onde há um fraco, fortalecemos. Onde alguém precisa ser sustentado, nós estendemos as mãos. Quer ver um exemplo? Há 2 anos atrás passou por aqui um pastor, lá do Acre, e ele nos falando das limitações, numa terra ainda distante, com muitas dificuldades. Ele supervisiona 32 igrejas lá, presidente da convenção. E por muitas vezes ele passava até 16 horas para chegar em uma determinada igreja. Ele ia de ônibus, de carona, em cima de um caminhão, e nós recebemos uma oferta, uma moto. E Deus nos deu um discernimento. Nós olhamos para aquela moto e falamos: vamos transformar ela num carro. Porque existe um pastor lá no Acre que precisa de um carro. Então, assim nós fizemos. Lançamos uma campanha chamada Desafio Acre. E graças ao bom Deus, e essa igreja que tem entendido o que é uma visão de reino, nós levantamos o valor dessa oferta e abençoamos aquele pastor. Não só o pastor, mas imagina só, 32 igrejas, um povo todo foi abençoado pela minha e a sua oferta. Posso ouvir um amém? Amém, queridos, é isso. É disso que nós estamos falando. Nós trabalhamos juntos para um só propósito. E graças a Deus, hoje ele está lá, viajando no conforto de um ar-condicionado e um carro novo. Amém por isso. Visão de reino também nos diz respeito ao entendimento de que Deus não faz distinção de pessoas. O reino de Deus não se limita à classe, à raça social ou povo, porque todos estão incluídos no plano de salvação. Não tem barreiras geográficas. E ele também não está muito preocupado com nossas questões religiosas ou denominacionais. Se a gente entendesse isso, a gente gastaria menos energia, não é verdade? Em coisas que não importam verdadeiramente para o reino. Então, queridos, lá em Atos 10, 34 a 35, mostra bem isso, porque Deus, o próprio Deus, mandou Pedro uma tarde, em uma visão, desceu do céu um lençol. E ali 4 seres viventes, para os judeus considerados imundos. E Deus disse a ele: mata e come. Ele disse: mas Deus, eu nunca botei nada impuro na minha boca. Ele disse: não chame impuro aquilo que eu purificou.
purifiquei. Desce agora e vai. Estou te mandando à casa de Cornélio. Pedro falou isso aqui, olha. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então Pedro chega ali, está Cornélio, a palavra diz que era um centurião, um homem honesto, justo, respeitado entre os seus, e toda a sua família, com os vizinhos, todas as pessoas que ele pode chamar. As pessoas estavam ansiosas para ouvir a mensagem acerca de Jesus Cristo. E Pedro fala a eles, e todos são cheios do Espírito Santo, e ali mesmo ele batiza aquelas pessoas. Glória a Deus por isso, porque Pedro entendeu que o Senhor, o Messias, não é o Messias apenas para o povo judeu. Ele é um Messias para todas as nações. Ele veio por todos. Então, queridos, nós entendemos, muitas vezes nós criamos estereótipos, não é verdade? Criamos rótulos, mas a necessidade do homem, o vazio que existe no homem de Deus, ela é a mesma no homem bem vestido, de paletó, um empresário bem-sucedido, e no homem simples, no mendigo, numa pessoa que você encontra pela rua, que você não daria nada por ela. É a mesma. Deus não fez acepção. Jesus pregou a gregos, a romanos, a gentios, a judeus. Ele pregou a homens letrados e pregou também a homens incultos. Porque ele não faz acepção de pessoas. Esse reino não tem barreiras. Esse reino não tem limites. Porque ele é universal. Então, nós entendemos também, queridos, que não tem como ter visão de reino se os nossos olhos e coração estiverem nessa terra. Nós só conseguimos enxergar esse reino se o nosso coração estiver nas coisas que são do alto. Por isso que a palavra diz que devemos pensar nela, ocupar a nossa mente nas coisas que são do alto. Lá em Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte dele, com Ele na sua glória. É lindo, né? É uma promessa do Senhor, que nós vamos ter parte com Ele na sua glória, se aqui na terra também trabalharmos para o seu reino. A palavra de Deus é fiel, ela dá uma promessa, mas ela também dá uma ordenança. Então, para que eu possa gozar desse reino, eu tenho que trabalhar para que esse reino seja expandido. Mas para viver missões como uma obra integral, além de ter visão de reino, eu também preciso ter entendimento da visão. Lá em Atos 15, de 36 a 41, a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, ela tinha por objetivo visitar as igrejas que já tinham sido implantadas. Então, Paulo e Barnabé têm um pequeno contratempo aí. Vamos ler? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Amém? Isso acontece, né, gente? A igreja é feita de homens. Desentendimentos, muitas vezes, discordâncias, têm afastado pessoas da igreja. Quantos vocês conhecem que diz assim: saí, não vou mais para a igreja, por causa de quê?
de uma discordância, de um desentendimento. A Isabela chama de meu dodói, sabe? Quando você trisca no dodói da pessoa, me feriu, me magoou. E aí você não vai mais. Você não quer mais saber desse negócio de igreja. Meus queridos, a palavra diz que foi um desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Mas a obra não parou, não é verdade? Então Paulo pegou Silas, vamos para cá. Barnabé pegou João Marcos e foi para cá. E a obra continuou. E o evangelho foi pregado nas praças, nas sinagogas, nas casas, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles exortavam, encorajavam e fortaleciam os irmãos que já tinham ouvido do evangelho. Então, queridos, entendimento da missão também é vivermos conscientes de que Deus nos confiou nessa terra uma missão, sabendo que Ele deu a cada um funções e desafios específicos. E enquanto eu escrevi isso aqui, lembrei da minha sogra, uma das mulheres que mais me inspira a viver uma vida cristã reta. A dona Valdinei esteve aqui conosco há uns dias atrás, quando Isaac nasceu, e ela disse assim para mim: minha filha, todos os dias eu acordo e pergunto, Deus, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Qual a tua missão para eu cumprir hoje? É isso, querido. Todos os dias nós temos uma missão a cumprir. Todos os dias nós temos tantas oportunidades de edificar, de cuidar, de doar, de amar, aconselhar, interceder. E nós precisamos fazer isso, independente de onde estivermos ou o que estivermos fazendo. Porque o texto principal nos diz que os apóstolos pregavam o evangelho enquanto fugiam. Então, eu estou fugindo, mas eu estou cumprindo a minha missão, não é verdade? Então, não parem. Onde você estiver, ou o que estiver fazendo, seja uma bênção. Pregue a palavra, anuncie Jesus Cristo. Eu ouvi hoje da mulher que trabalha lá em casa, uma senhora há pouco tempo, ela convive comigo, e ela me falou, me testemunhou, na verdade, algo que alegrou muito meu coração. Ela disse que tem uma filha de 23 anos, que é surda, e ela estava sem saber o que fazer com a filha, passando por alguns problemas. E ela não sabia onde buscar ajuda. E ela não congrega conosco, mas o Ministério de Surdos chegou até ela. E eu quero louvar a Deus. Louvar a Deus porque isso alegrou realmente meu coração. Isso é missões. Daís e Teikilane estão visitando, acompanhando essa moça, ela está fazendo terapia. E essa mãe está com o coração grato de dizer assim, eu não congrego na Cibapa, mas a Cibapa me alcançou. A Cibapa foi até a minha necessidade. Ela me contou isso, eu fiquei alegre, eu falei, Deus, glória a Deus, porque a nossa igreja tem feito a diferença nessa cidade, onde nós estamos, naquilo que Deus nos capacitou para fazer, segundo o dom que Ele deu a cada um. Então, enquanto cumprimos a missão, não podemos deixar as nossas responsabilidades. Isso me fez realmente pensar. Está aí o Isaac, né? Faz 3 meses hoje. O pastor Joelcio disse que ele é mais rodado que carro de Fórmula 1. Porque realmente, desde que ele nasceu, ele vai conosco para todos os lugares. A gente tem entendido de que não podemos deixar nossa responsabilidade principal. Como o pastor disse aqui, sou mãe, esposa, sou funcionária, tenho muitas coisas a fazer, gente. Em casa tem dias que a gente realmente cansa, se estressa. Mas eu sei que tem uma missão maior a ser cumprida e que vale a pena tudo isso. Então, enquanto eu vou fazendo, enquanto eu vou cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido, cumprindo minha função no trabalho, eu vou anunciando o Mestre, eu vou cumprindo a sua obra. É assim, aquele ditado popular, não sei se vocês já ouviram essa expressão, assoviar enquanto chupa manga? Já ouviram? Então, é quase impossível, chupar manga
e assoviar. Mas é mais ou menos isso, meu querido. Não pare. Enquanto você está vivendo a sua vida, cumprindo as suas responsabilidades, aquilo que Deus te confiou, pregue, fale do Evangelho. Amém? Entendimento da missão também diz respeito a conhecer a vontade de Deus. Vocês vão concordar comigo, porque não tem como cumprir uma missão se você não entender ela clara e detalhadamente. Não é verdade? Eu posso falar para uma pessoa, vai ali e faz isso. Se ela não entender direito, ela vai voltar e dizer, você mandou fazer o quê mesmo? Porque a missão tem que estar clara em nós. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer na terra. Conhecer mais acerca da sua vontade. Oséias 6:3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus. Em Colossenses 1, de 9 a 12, também nos fala que nós só podemos frutificar na boa obra que o Senhor nos deu se conhecermos a sua vontade, plenamente. Vamos ler? Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Até aí. Então, aqui está nos dizendo que para a gente frutificar, nós precisamos crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas você entende realmente o que é essa missão que Deus confiou à igreja? Vamos abrir Atos 1:8. Esse eu quero que vocês leiam comigo. Porque quando me veio o discernimento acerca desse texto, minha maneira de enxergar missões realmente mudou. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tem outra versão? Tem uma versão que diz assim: e serão minhas testemunhas tanto em Judeia como Samaria e até os confins, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja como um advérbio de ligação, né? O como, ele faz toda a diferença no texto. Porque a missão que Deus nos deu não é uma ação isolada. Diz respeito a algo constante e simultâneo. Então ele está dizendo, pregue aqui em Jerusalém, é sua cidade local. Prega também em Judeia e Samaria, meu estado, né, a nação, e até os confins da terra. A palavra não está dizendo que eu tenho que deixar de fazer a obra do Senhor aqui, para ir para o meu estado, para os confins da terra, mas eu faço aqui, aqui e aqui. Eu falei, mas como isso? Nós vivemos isso. A Cibapa vive isso, né? Nós estamos fazendo missões urbanas na cidade de Palmas, através dos PGs. Não é verdade? Evangelizando nas casas, o nome de Jesus sendo conhecido, pessoas sendo convertidas, curadas, transformadas, restauradas dentro dos lares. Mas nós também fazemos missões nacionais, através das nossas ofertas, do envio de tantos obreiros que já saíram daqui, né? Está ali Luana e Vitor em Araguacema e muitos outros que essa igreja já enviou. Nós fazemos também através, exemplo, da viagem agora que nós vamos a Juazeiro da Bahia. Por quê? Não tem necessidade aqui na Capadócia? Lá no Lago Norte não tem gente pobre precisando ouvir do amor de Deus? Tem. Mas lá há uma necessidade maior. Palmas tem em torno de 33% de evangélicos, segundo algumas estatísticas. Lá em Juazeiro da Bahia, onde nós vamos, em torno de 3% conhecem o Senhor Jesus. E as necessidades
materiais são muito maiores que a nossa. Então, ouvindo o clamor do pastor Halisson, estamos aí nos preparando e nos dispondo para ir lá. Isso é missões nacionais. E também as missões transculturais, quando nós saímos do nosso país, da nossa cultura, e vamos para um lugar totalmente diferente, né? De uma cultura totalmente diferente, anunciar o Senhor Jesus. Mas o interessante, enquanto eu preparava essa palavra, eu ouvi um vídeo de um pastor que faz promoção de missões explicando por que as igrejas têm entendido e trabalhado para formar líderes locais. Por exemplo, na Índia, com $50 por mês, você sustenta um missionário e sua família inteira. Um missionário local. Sem haver necessidade de pegar alguém que mora aqui no Brasil, que tem sua família, sua vida, né, já instituída, tirar ele daqui e enviar para lá. Primeiro que ele vai passar 2 a 3 anos só para aprender a língua, se adaptar à cultura e ter alguma abertura para poder falar do nome do Senhor lá. Não é verdade? Então, os promotores e todo o pessoal que trabalha com formação de líderes têm entendido que é muito mais viável formar líderes locais e sustentá-los em oração e em oferta. Então, querido, eu também queria te desafiar nessa noite a você ofertar e a você orar por esses missionários que estão lá. Antes de anunciar o reino, nós precisamos ser igreja. É esse entendimento aqui. Eu já fiz muito isso, eu já quis sair aí pelo mundo afora. Mas a verdade é que alguém sem uma igreja, sem cobertura espiritual, sem algum sustento certo, ele é um andarilho pelo mundo. Faça isso não. Espere, porque se Deus realmente tem um chamado para a sua vida de missões em outros países, no tempo certo Ele vai te preparar, te capacitar e te enviar para isso. Na verdade, quem envia é a igreja, né, pastor? Porque um missionário que vai sem uma igreja, como eu falei, ele é um andarilho solto pelo mundo. Então, queridos, nós realmente precisamos entender que a nossa igreja tem trabalhado dessa forma, porque sabe que missões é uma ação contínua. Nós não fazemos campanha só em período, nós não levantamos oferta só em período de campanha. Vocês já observaram isso? Nós estamos em período de campanha de missões nacionais. Mas nós não levantamos oferta para a junta de missões regionais, somente nesse período. Porque no restante do ano, os missionários do nosso estado não comem, não bebem, não têm que pagar sua água e sua energia. Eles têm. Então, todos os meses, tudo que entra no Proman, através da sua oferta para missões, ela é distribuída de forma igual para missões nacionais, regionais e mundiais. Glória a Deus por isso, porque o pastor, como um missionário e a sua experiência, tem ensinado a igreja de que missões é contínua. Missões, ela precisa de um povo que seja firme, fiel, na oferta, na oração, no sustento, como um todo, para esses missionários que estão no campo. E o interessante é que no dia 15, no domingo dessa semana passada, eu li aqui nesse devocional, Eleva os Teus Olhos, sobre exatamente a visão desse capítulo 1:8. Ele diz assim: Deus tem um forte interesse por tudo que acontece no limitado contexto da vida de cada um dos seus filhos. Entretanto, a visão dele alcança os países mais distantes. Os acontecimentos devem ser simultâneos, levar o evangelho ao nosso bairro e aos nossos vizinhos, bem como aos lugares mais remotos do mundo, para assim viver em toda a sua dimensão a obra para a qual fomos chamados. Então é isso. A visão de Deus, ela é de reino, ela é de mundo, mas nós precisamos começar aqui. E aí a pergunta que eu quero te falar, querido, Deus tem dado estratégias para a sua igreja trabalhar. Você está envolvido com aquilo que a sua igreja está fazendo? Você acredita verdadeiramente na visão que Deus deu ao nosso pastor, aos nossos pastores e líderes? Porque se você acredita e você está envolvido nisso,
nós vamos chegar mais longe. Por fim, nós vamos ver que para viver missões como uma obra integral, além de visão de reino, entendimento da missão, nós precisamos ter disposição para renunciar. Nosso maior exemplo de renúncia está em João 6,8, é o próprio Jesus, e ele nos fala: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando a gente entende esse negócio de reino, nós nos damos conta que realmente a nossa vida não nos pertence mais. Colocamos tudo à disposição disso, né? Nossas finanças, nossa privacidade, nosso conforto, nossos projetos pessoais, porque entendemos de que vale a pena. Renúncia no dicionário Aurélio, no nosso dicionário português, quer dizer não querer, deixar voluntariamente de possuir ou usar algo, de exercer condição ou direito, ou de aceitar ideias ou crenças. E aí nós voltamos aqui para a história de Paulo, vendo que Paulo não renunciou apenas aos títulos, às suas convicções, mas também às suas vontades e desejos. Paulo, ele tinha sido educado pelo mestre da lei Gamaliel, um doutor muito respeitado da sua época. Ele tinha cidadania romana e era um profundo conhecedor da cultura grega. A sua família também possuía alguns bens. Então, somando tudo isso, Paulo ele era um cara que gozava de uma elevada posição social. Mas lá em Filipenses 3, de 5 a 8, ele diz que considerou tudo isso como perca. Que isso não é nada diante da grandeza de Cristo. Filipenses 3, de 7 a 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É forte, né? Mas um cara que tinha tudo isso, coisas pelas quais muita gente vive e batalha, ele diz: tudo isso é nada para ganhar a Cristo. Paulo sabia que cuidar de vidas valia a pena. O reino de Deus vale a pena, querido. Se você ainda não tem essa convicção, você ainda não entende verdadeiramente, não consegue enxergar a grandeza desse reino, a missão que o Senhor nos confiou. Porque, queridos, Paulo resolveu entregar toda a sua vida nessa missão. Nós continuamos falando aqui em 2 Coríntios 11, que ele descreve um pouco as coisas pelas quais ele passou, por amor ao Evangelho. É um texto longo, eu vou resumir um pouco. Ele fala que 5 vezes recebi chibatadas, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, no deserto, no mar e de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, como eu disse no início, acredito que poucos de nós passaria o que Paulo passou por amor ao Evangelho, não é verdade? Ele verdadeiramente tinha convicção, sabia que vale a pena gastar a sua vida, gastar as suas energias, gastar aquilo que você tem em prol desse reino, em prol dessa missão. Paulo envolveu toda a sua vida. E por fim, ele também diz lá, em Atos 20, de 18 a 25, que ele estava disposto não só a ser preso, mas também morrer por amor ao Evangelho. Nessa passagem aqui, os irmãos em Éfeso se despedem dele e Paulo diz: olha, em todos os lugares que eu chego,
o Espírito Santo me avisa que prisões e perseguições me esperam, mas dessa vez eu vou e não volto, não. Não me esperem, porque eu vou ficar por lá. Ele tinha convicção, o Espírito Santo já tinha revelado a ele que ele morreria por amor ao Evangelho. E ele deixou de ir, gente? Ele não deixou de ir. E lá também, no capítulo 21, de 11 a 14, os irmãos recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele disse que iria e assim foi. Porque um crente que entende a sua missão, ele está disposto a renunciar tudo e abrir mão da própria vida, porque sabe que foi chamado para algo maior. E aí me volta aquela passagem de Estevão, que Paulo viu ele sendo apedrejado e não negou a sua fé. A Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Um homem cheio de poder, cheio do Espírito Santo, diante do Sinédrio, fez um discurso contando toda a história dos antepassados, do patriarca. Enquanto ele era apedrejado, ele disse: eu vejo os céus abertos. E a glória de Deus, Jesus assentado à destra do Senhor, à direita de Deus Pai. E o povo rangeu os dentes e apedrejou ele. Então eu penso que Paulo tinha suas convicções. Tinha lá muitas convicções, né? Certeza de que o que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, era correto. Mas eu me pergunto se Paulo morreria por essa convicção. Eu não sei. Mas eu sei que a partir do momento que ele conheceu a Jesus Cristo, ele estava disposto a morrer, a entregar a sua própria vida. E a pergunta que eu deixo para nós hoje é: você tem convicção que essa causa vale a pena? A causa do Senhor vale a pena a sua vida? Vale a pena a renúncia dos seus bens, dos seus títulos, dos seus funções, cargos? Vale a pena, meu querido? Por fim, meus queridos, a minha intenção nessa noite é nos fazer refletir se temos tido visão clara do reino e o quanto estamos comprometidos com a missão de fazer discípulos. Eu lembro bem de uma frase que eu ouvi: missões se faz do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. É bem verdade, porque o importante não é onde estamos, é o nosso compromisso com essa missão. Eu estava escrevendo e recordei que converti aos 7 anos de idade, com 9 eu batizei, e com 10 eu tive uma experiência com o Senhor e fiz uma decisão de que eu iria entregar a minha vida para servi-lo. E eu entendia pouca coisa sobre missões, mas eu tinha convicção de que eu queria ir para a África. E eu não sei se o pastor Valmir vai lembrar dessa história. Eu tinha vindo para Palmas fazer faculdade, congregava lá na primeira igreja, e ele foi pregar num dia de quarta. Ele tinha voltado há pouco tempo da Angola e contando, né, as experiências missionárias. No final do culto eu fui conversar com ele e disse: pastor, assim, né, minha ideia e tal. Ele disse: minha filha, queria trancar a faculdade e rumar para a África. Ele disse: minha filha, que curso você faz? Eu respondi: eu faço engenharia ambiental. Ele disse: olha, lá na África muita gente morre por epidemias, porque não tem projetos de saneamento. Então termina sua faculdade e depois você vai. E eu tomei aquele conselho, a vida seguiu, casei, estou aí. Eu não sei se um dia ainda irei para a África. A verdade é que não sei exatamente aonde o Senhor quer nos levar, mas eu tenho para mim um desafio pessoal. Eu tenho pedido ao Senhor. Essa mensagem, antes de falar com vocês, falou comigo. Porque é um desafio você viver o Evangelho de forma integral. Viver a missão de anunciar Jesus onde você está é algo difícil. Eu penso que sair pelo mundo onde ninguém te conhece, onde você não tem que viver uma vida reta e justa, né? Talvez não seja tão difícil quanto pregar e viver o Evangelho onde todo mundo te conhece. No seu trabalho, na sua família. E eu sei que eu tenho pedido ao Senhor: Pai, me ajuda. Enquanto eu sou mãe, esposa, funcionária, enquanto eu discipulo, enquanto eu faço qualquer coisa que eu entendo que seja para a grandeza do Teu reino, eu realmente anuncie o Teu nome. Que o Teu reino seja engrandecido através da minha vida.
Esse é o meu desafio pessoal. E eu quero te levar também a esse desafio. Quero te levar a pensar nessa noite. Há quanto tempo você tem estado nessa igreja? Quanto tempo você tem de convertido? E o quanto você tem frutificado para o reino? No seu círculo social e lá ali com quem você convive, a quantos você tem falado do amor e da graça de Deus? A quantos você tem edificado, servido? Quantos você tem aconselhado, discipulado, chorado junto, caminhado junto? Isso é vida. Isso é o que o Senhor quer de nós. Você entende verdadeiramente quais os propósitos de Deus para você? A palavra nos ordena que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Às vezes você está aqui ainda parado. Você não se envolveu com nada na igreja, porque eu não sei que dom que eu tenho, que ministério Deus quer para mim. E por não saber, você está no mesmo lugar. Querido, não fique parado. Se mova, busque, ore, peça ao Senhor, me mostra, Deus, o que o Senhor quer de mim. Aonde eu estou, o que eu posso fazer para que o teu reino seja engrandecido. E aí minha pergunta, se você entende que a visão de Deus ela é estratégica, que nós devemos nos envolver com a nossa igreja antes de qualquer outra coisa. A tua rotina e a tua agenda, elas estão em sintonia com o calendário da igreja? Você realmente participa e se envolve com o que Deus está fazendo na sua cidade? Eu quero te desafiar, querido, a orar por um missionário, a sustentar uma pessoa, mas primeiro de tudo, a ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Se o reino de Deus tiver uma igreja, se a igreja do Senhor nessa terra for uma igreja forte, o reino de Deus será conhecido. A palavra diz que Ele não vai voltar até que todos tenham ouvido acerca do Senhor. Então nessa noite, que o Senhor nos faça ter visão de reino, entendimento da missão que Ele nos confiou e que possamos também estar dispostos a renunciar o que for preciso para que o Seu nome seja conhecido. No final da vida a gente possa afirmar como Paulo disse lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Essa foi mais uma mensagem da Cibapa, uma comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. Até a próxima!